É comumente ensinado nas escolas que o Império Romano caiu em 476 d.C., mas tentei mostrar em muitos vídeos que essa visão não é apenas simplificada demais, mas na verdade está errada. Claro que todos nós sabemos que o Império Romano do Oriente sobreviveu à queda do Ocidente, e que na verdade foi a continuação do Império Romano por mais 1000 anos, após o colapso da autoridade imperial ocidental. Mas mesmo com esse reconhecimento, a visão de que o Império Romano do Ocidente caiu em 476 é simplificada demais. Ou seja, veremos durante o curso deste vídeo que 2 grandes estados realmente sobreviveram à queda do Império Romano do Ocidente por até mais 10 anos. Quando Rômulo Augusto foi deposto como o último imperador romano do Ocidente, em setembro do ano 476 d.C., não mudou muita coisa na Itália. Este evento, que historiadores romanos do Oriente mais tarde usaram para marcar como uma queda cataclísmica de Roma, na realidade foi bastante insignificante para os contemporâneos. A vida na Itália continuou praticamente inalterada por muitas mais décadas, até que as guerras góticas dos anos 540 e 550 destruíram completamente a Itália de tal forma que foi então que todas as instituições romanas, infraestrutura, edifícios e modo de vida desapareceram. No entanto, quando a autoridade imperial ocidental terminou no Ocidente, na verdade havia remanescentes do Império Romano do Ocidente que sobreviveram por mais alguns anos. O primeiro desses remanescentes foi o reino de Júlio Napos. Júlio Napos foi de fato o último imperador romano ocidental legítimo, porque Rômulo Augusto foi apenas um usurpador, ou mais corretamente, seu pai Flávio Orestes foi o usurpador, que colocou seu filho Rômulo no trono, reinando através dele. Quando isso aconteceu, Júlio Napos fugiu para a Dalmácia. Eu falei sobre esses eventos neste vídeo aqui, e fiz outro vídeo onde contemplei como Júlio Napos poderia ter restaurado o governo imperial romano na Itália e como ele poderia ter derrubado Odoacer. Júlio Napos governou este reino romano da Dalmácia até sua morte em 9 de maio do ano 480 d.C., quando foi morto por 2 de seus generais Foederati, Ovida e Viator. Ele governou até então muito provavelmente a partir do palácio de Diocleciano, perto da cidade de Salona. Fascinantemente, parece que o reino da Dalmácia era incomumente poderoso, já que tanto Napos quanto antes dele seu tio Marcelino empregaram uma marinha considerável. O Magister Militum Marcelino separou a Dalmácia do Império Romano do Ocidente após a morte de Écio, mas ela efetivamente voltou a fazer parte do Império Romano do Ocidente sob Majorano e Antêmio. Marcelino usou sua base naval em Salona para recapturar a Sicília e a Sardenha dos Vândalos, mas infelizmente foi morto em 468, possivelmente por Ricima, antes de poder participar da recaptura da África dos Vândalos. Então a Dalmácia deve ter sido bastante forte, e pode até ser que Júlio Napos planejasse retomar o controle sobre a Itália, recrutando um exército e navegando para a Itália, a fim de depor Odoacer, mas seu assassinato frustrou esses planos. Agora, quando dizemos que a Dalmácia era um remanescente do Império Romano do Ocidente, não devemos cometer o erro de acreditar que o reino de Napos parecia muito romano em comparação com, digamos, o reino de Odoacer, porque as linhas entre o que parecia romano e não romano já estavam muito borradas naquela época. O reino de Odoacer parecia tão romano quanto o reino de Napos, mas oficialmente apenas o reino de Dalmácia de Napos era um remanescente do Império Romano do Ocidente. As cidades, no entanto, as pessoas, os cargos governamentais, tudo era praticamente idêntico, com a diferença de que o governante supremo era um legítimo imperador romano do Ocidente na Dalmácia, mas um mero general bárbaro e patrício na Itália. Em 480 d.C., após a morte de Napos, Odoacer invadiu a Dalmácia e fez do reino de Napos parte de seu reino. Mais tarde, a Dalmácia voltou a fazer parte do Império Romano, depois que o Império Romano do Oriente conquistou a região em 536 d.C., com o início da Guerra Gótica. Permaneceu parte do Império Romano até o início do século VII d.C., quando os eslavos e ávaros conquistaram a região. Foi quando Salona, a capital da Dalmácia, foi saqueada e destruída, e os habitantes de Salona fugiram do ataque para o palácio próximo de Diocleciano e se barricaram lá dentro. E isso acabaria por ser a semente que criaria a cidade de Split,
uma vez que o centro antigo de Split é definido exatamente pelo perímetro do palácio de Diocleciano, o próprio palácio onde Júlio Napos havia vivido, onde o Magister Milito Marcelino havia vivido e onde Diocleciano se aposentou. E claro que também uso o Atlas VPN, porque tem uma interface de usuário super intuitiva, é extremamente rápido e até possui recursos mais avançados, como um interruptor de emergência. É possível assistir Netflix de outros países, manter suas pesquisas do Google privadas para evitar anúncios indesejados, economizar nas compras online em diferentes regiões, usar o Atlas VPN em vários dispositivos e ainda estar seguro contra malware e links maliciosos. Não fica melhor do que isso. Você tem um excelente negócio com o melhor serviço de VPN e ainda está apoiando este canal aqui. Esta é uma oferta limitada, então não demore. Tenho certeza de que Julius Valerius Majorianus teria usado o Atlas VPN com orgulho se existisse na época dele. Clique no link Majorianus para acessar a oferta de Black Friday. Agradecimento, AOS, Amigos da História Romana Tardia e Gratias Tibiago. Agora, o segundo remanescente do Império Romano do Ocidente era o Reino de Soissons, também conhecido como o Reino ou Domínio de Siagrius. Lembramos da incrivelmente malévola traição do Magister Militum do Ocidente, Ricima, onde ele matou o heróico imperador romano do Ocidente, Majoriano, em 461 d.C., o que de fato selou o destino do Império Romano do Ocidente. Maldito seja você, Ricima. O Magister Militum per Gallias Egídio, em resposta como uma consequência direta, se separou do Império Romano do Ocidente porque Egídio havia sido um bom e leal amigo de Majoriano, e ele compreensivelmente não queria ter nada a ver com o traiçoeiro Ricima. E Marcelino da Dalmácia também se separou novamente do Império Romano do Ocidente por causa da traição de Ricima. Além disso, os reinos germânicos expandiram imediatamente após a morte de Majoriano. Egídio governou o reino romano até sua morte em 464 ou 465. Ele morreu sob circunstâncias que não conhecemos exatamente. Não está claro se ele foi assassinado ou se morreu de morte natural. Seu filho Siagrius então continuou a governar este reino por incríveis 21 ou 22 anos. Ele governou como dux, que era apenas um título regular de um comandante militar provincial. Na verdade, ele nunca se autodenominou Rex Romanorum, rei dos romanos. Isso é o que as nações germânicas ao redor chamavam ele. Ele mudou a capital de seu reino para Noviodunum Suessionum, a moderna Soissons, após o que este reino às vezes é nomeado. O nome Soissons logicamente não existia naquela época. Siagrius governou seu reino exatamente como uma província romana. Todos os funcionários, cargos do Estado e títulos eram romanos. Quando Odoacer assumiu o governo na Itália, em 476 d.C., Siagrius não aceitou o domínio de Odoacer. Fascinantemente, ele enviou enviados ao imperador romano do Oriente Zeno, o que Odoacer também fez. Mas Zeno, como sabemos, decidiu tornar Odoacer patrício, e assim Zeno decidiu contra Siagrius. Então, paradoxalmente, o imperador romano do Oriente apoiou um usurpador bárbaro, em vez de um legítimo governante romano. Zeno se importava muito menos com o Império Romano do Ocidente do que seu antecessor Leão I. E para mim, na verdade, Zeno é uma grande razão pela qual o Ocidente foi permitido cair. Se Leão I ainda governasse, tenho quase certeza de que os eventos teriam ocorrido de maneira muito diferente, e Siagrius poderia ter recebido apoio. Com o apoio do Império Romano do Oriente, junto com Júlio Napos, talvez fosse possível invadir a Itália e depor Odoacer. Mas em nossa linha do tempo, Siagrius não foi apoiado, e como consequência, ele cortou todos os laços com o Império Romano do Oriente. Após 476, Siagrius continuou a governar seu reino como uma província romana.
e após 480, era a única província restante do antigo Império Romano do Ocidente. Agora, aqui também, não devemos cometer o erro de imaginar o reino de Siagrios como sendo muito romano, com soldados romanos, templos romanos, oficiais romanos, todos vestindo roupas romanas, e os reinos circundantes como bárbaros em cidades degeneradas e dilapidadas. Longe disso, na verdade, se alguém tivesse viajado pela Gália naqueles dias, através das regiões governadas pelos francos burgúndios e visigodos, e depois pelo reino de Siagrios, tenho quase certeza de que teria tido dificuldade em perceber as diferenças. As diferenças só se mostram nos mapas, mas o que chamaríamos ingenuamente de romano já havia começado a se transformar em um longo processo. Os templos greco-romanos haviam sido abandonados há muito tempo e estavam caindo em ruínas, e isso também era o caso no reino de Siagrios ou na Itália. É apenas em como os reinos eram governados, onde teríamos visto diferenças, mas mesmo lá, elas eram sutis. Na verdade, a maioria dos reinos bárbaros continuou cunhando moedas ao estilo romano. As cidades e infraestruturas ainda eram totalmente romanas, e oficiais romanos eram empregados para cargos do Estado. Por exemplo, no reino de Teodorico, havia um prefeito pretoriano para a Gália sediado em Arelate, mas até mesmo as pessoas em si teriam parecido muito semelhantes, tanto os civis quanto os exércitos. Na realidade, os exércitos romanos no oeste sumiram desde 450 d.C., devido à destruição em várias guerras civis e à falta de fundos para recrutar novas legiões de qualidade. Mas claro, poderiam ter sobrado algumas unidades comitatenses em uso, no entanto, elas devem ter sido muito poucas em número. Porque já sob o heróico imperador Majoriano, os exércitos foram recrutados exclusivamente de mercenários bárbaros. Os chamados exércitos romanos de Siagrios e os exércitos das nações bárbaras circundantes, portanto, teriam parecido bastante semelhantes, assim como os edifícios e as cidades. As linhas entre a romanidade e a germanidade já estavam muito borradas naqueles dias, e os primeiros reinos germânicos ainda pareceriam muito romanos, com a maioria dos edifícios e infraestruturas romanas ainda intactos bem no século VI, e a maior parte da população, mesmo dos reinos germânicos, ainda era romana, e através de um processo lento, a população romana e os novos chegados germânicos começaram a se misturar. O reino de Siagrios deve ter sido militarmente bastante forte, já que, de acordo com Priscus, Siagrios e Egídio tinham grandes forças à sua disposição. Em um determinado momento, Egídio até ameaçou o Império Romano do Oeste com uma invasão da Itália. Egídio e, mais tarde, Siagrios também ofereceram resistência efetiva a Aoés visigodos no sul. No entanto, a situação diplomática deste reino era realmente precária. Cercado por reinos germânicos como o último estado remanescente romano, estava claro que mais cedo ou mais tarde, um ou mais dos reinos bárbaros aproveitariam a chance e tentariam conquistar esse estado. O rei franco Tilderico, que havia servido no exército romano sob o próprio Egídio, morreu em 481, e ele tinha bons termos com Siagrios, mas o filho de Tilderico, Clovis I, não era mais tão pró-romano quanto seu pai havia sido. Assim, ele atacou Siagrios e Siagrios perdeu uma batalha final perto de Nuviodunum Suessionum em 486 d.C. Não sabemos muito sobre essa batalha, nem sobre as forças de ambos os lados, mas sabemos que Clovis venceu de forma decisiva. Aqui também, certamente não devemos imaginar legiões romanas comitatenses lutando contra bárbaros. Na verdade, provavelmente não teríamos visto uma grande diferença em equipamentos e aparência entre esses dois exércitos. Por que e como Siagrios perdeu é desconhecido, mas aparentemente Clovis era um tático melhor. Siagrios fugiu para os visigodos, mas eles entregaram Siagrios a Aoés francos, pois Clovis ameaçou com guerra. Assim, Siagrios foi o último governante romano no Ocidente, executado em 486 ou 487 d.C., e seu reino foi incorporado ao reino franco em rápida expansão. Portanto, vemos que o Império Romano do Ocidente não desapareceu de repente, mas foi um longo processo de dissolução que começou com as invasões bárbaras da Gália e Espanha após 407 d.C., e que concluiu 80 anos depois, com a queda do reino de Siagrios.
Muito obrigado, Vicente, por apoiar este canal de forma tão generosa. E Nico N, muito obrigado, Nico, por também apoiar este canal de maneira tão generosa. Majoriano estaria orgulhoso. E eu também gostaria de agradecer a nossa nova apoiadora, Kaisa Lisa Hutchins. Muito obrigado, Lisa, pelo seu apoio. Sério, não posso agradecer o suficiente. O seu apoio é tão importante para este canal. Eu realmente quero agradecer a cada um de vocês que está apoiando este canal. E se você acha que o Patreon ou a associação do YouTube não oferecem benefícios suficientes, por favor, use o link do Atlas VPN na descrição do vídeo e no comentário fixado. Aproveite a oferta limitada de Black Friday, Atlas VPN Premium, por apenas $1,70 por mês, mais 6 meses extras com garantia de devolução em 30 dias. Aproveite a melhor oferta do ano do Atlas VPN rapidamente clicando no link na descrição do vídeo. É uma oferta por tempo limitado e ao mesmo tempo você também apoia este canal aqui. Majoriano estaria orgulhoso. Gracias Tibiago, amigos. E se você quiser aprender mais sobre Júlio Nepos e como ele se tornou essa figura trágica, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você quiser aprender mais sobre como Júlio Nepos poderia ter sido capaz de restaurar o Império Romano do Ocidente, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço de novo a todos os amigos da história romana. Gratias Tibiago e Benevalete.